Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim gravar um vídeo sobre aula teste. Então eu já fiz um vídeo sobre como montar um currículo, como é uma primeira entrevista e hoje eu vou falar sobre uma aula teste. Eu não sei como funciona para professoras pedagogas, não sei se tem outro trajeto, mas para professores especialistas geralmente é esse trajeto que a gente percorre para ser chamado, para finalmente ter uma contratação. Então, depois do seu currículo selecionado, você faz uma primeira entrevista. Se você passa nessa primeira entrevista, você geralmente vai para uma aula teste, já que você é um professor especialista, eles vão te solicitar para que você prepare uma aula para dar para a gestão da escola. Então, geralmente, quem participa dessa aula teste pode ser um diretor, um coordenador, um assessor ou até outros professores da própria instituição. Então, tem algumas escolas que eles vão dar um tema específico para você fazer uma aula teste e tem algumas escolas que vão falar simplesmente para você preparar para o 7º, para o 9º ano, depende muito de instituição para instituição. Eu também já passei por um caso em específico, foi só uma vez que isso aconteceu, mas é uma possibilidade, que foi a escola pediu para que eu preparasse um tema específico e eu dei aula para os próprios alunos daquela série durante a aula deles de ciências. Então quem estava me acompanhando eram os próprios alunos da escola, a coordenação e a professora de ciências. Então, esse foi um caso específico, pode acontecer, então você precisa estar preparado para isso também. A aula teste eu acho que é uma das etapas mais desafiadoras, porque eu particularmente é a etapa que eu fico mais ansiosa e nervosa, e por mais que eu já tenha experiência em sala de aula, é sempre um desafio porque você está sendo avaliado pela sua aula. Então a dica que eu dou, que funciona muito para mim, é tente se acalmar treinando o máximo que você pode. Geralmente hoje eu já não preciso treinar mais, porque quando eles deixam um tema livre, eu escolho um tema que eu tô super atualizada e que eu já tenha essa aula pronta e que realmente é uma aula que eu utilizo para eles saberem realmente como é a minha aula. Então geralmente eu já não treino tanto, mas no começo eu treinava bastante, eu ficava, eu montava o slide, geralmente eu levo o slide, e ficava treinando possíveis respostas de possíveis perguntas que eles poderiam fazer. Então, você precisa programar uma aula, eles dão uma estimativa de tempo, tem algumas escolas que dão um tempo de 45 minutos, 50 minutos ou 30 minutos. Então, eu vejo essa linha de tempo, mais ou menos. É claro que eu nunca fiquei assim, fora essa experiência que eu tive para dar aula para os alunos mesmo, eu nunca fiquei 45 minutos só falando. Então, assim, acho cansativo até para quem está escutando. Eles não fazem só uma aula teste, eles estão fazendo aula teste com outros profissionais também. Então eu faço em torno de 25 minutos, 30 minutos, eu acho que é o suficiente para eles entenderem como é a minha aula, como é a minha metodologia. O que deu muito certo para mim e que eu recomendo, principalmente na minha área, que é a área de ciências, deu muito certo eu pensar em uma atividade posterior da aula ou anterior da aula para eu chegar nesse ponto. Então, por exemplo, eu dou a minha aula específica sobre um tema específico e mostro para eles como eu poderia fazer uma prática dessa aula. Então eu escolho, obviamente, um tema que eu conseguiria fazer uma prática e levo os materiais, mostro como eu faria um relatório, o que eu avaliaria nos alunos depois dessa aula, quais são as possibilidades para a gente explorar melhor a aula sem ser só uma palestra ali que eu fico falando durante 30 minutos. Então, por mais que as escolas
escolas elas não peçam isso, elas só falam para você montar uma aula teste, eu acho muito importante você já pensar em um diferencial. Então, uma aula teste não é necessariamente uma aula expositiva durante 35 minutos. A aula teste, ela pode ser uma aula variada. O que eu tento fazer é, geralmente, fazer uma aula expositiva, então eles entenderem qual é o meu método de ensino, qual é a minha didática, falando, porque afinal você vai passar muito tempo explicando coisas expositivamente para os alunos, mas também como eu poderia explorar essa aula de outras maneiras e como eu avaliaria esses alunos. Então, geralmente para uma aula teste, as escolas elas pedem para você fazer um plano, né, daquela aula, um plano de estudos, então que o aluno aprenderia, quais são os objetivos que a gente quer atingir com aquela aula, quais são os materiais, qual o método de avaliação, então isso por escrito, mas também geralmente eu levo como um roteiro mesmo da aula prática, então o que eu avaliaria naqueles alunos, e eu acho que dá bastante certo. Geralmente depois dessa aula teste a gente senta e conversa sobre ela, então é o momento que eles fazem perguntas da sua aula, perguntas da sua metodologia, se você poderia fazê-la diferente, quais ideias que você tem para outras aulas, qual é o objetivo, se você acha que o objetivo foi atingido. Então, geralmente é um momento que a gente discute sobre a própria aula. Tem uma escola também que eu já fiz, que a aula teste ela foi mais um bate-papo, então eu levei todas essas ideias, mas a gente, durante a minha aula teste, a gente ficou debatendo algumas coisas. Então, se o aluno faz essa pergunta, como é que você responderia? Como é que nesse momento você poderia utilizar a lousa, né? Já que eu levei slide, estava passando lá o PowerPoint para eles. Então, vai depender de escola para escola, mas com certeza a minha dica é pense bem na sua aula, no seu objetivo, tenha bastante claro sobre um plano de aula para aquele contexto, esteja preparado para você ministrar tanto expositivamente, mas também pensar já em outras ideias, como você poderia explorar aquelas ideias e como você poderia então avaliar os alunos e esteja preparado para responder várias perguntas que podem surgir. Essa é um dos trechos assim mais desafiadores, mas eu acho que quanto mais você se prepara, melhor você se sair também. Então eu espero que tenha ajudado de alguma forma e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.